Olá, mais uma vez estamos aqui para refletir sobre a Palavra de Deus, mas hoje de uma maneira muito especial. Jesus Cristo era um homem de oração, todos nós sabemos disso. A oração era o que pautava a sua vida e fazia com que ele pudesse, não como exemplo, dar exemplo. Jesus não rezava para ser exemplo para ninguém. Ele rezava porque acreditava na oração como justamente esse encontro com o Pai. Não só para tirar dúvidas, não nesse sentido, mas para estar plenamente em comunhão com o Pai. Nosso programa de hoje, a gente quer buscar justamente esse ato de Jesus, essa atitude de Jesus da oração e ver como que a gente hoje compreende isso. Como é que eu como padre, você como leigo, compreendemos esta questão da oração? Como é que ela de fato está aí alicerçada na nossa vida? Às vezes nós temos a ilusão de que controlamos a oração. Temos essa ilusão. E achamos que a oração ela é um veículo que nós temos para chegar até Deus, despejar em Deus todas as nossas aflições e angústias, e achamos que por causa disso, porque eu estou no momento de oração, normalmente Deus vai me atender. Agora, é muito importante a gente perceber e ter como referência essa atitude de Jesus. A oração ela não é uma justificativa, ou ela não é um argumento apenas para que eu me encontre com Deus. É só olhar Jesus. Jesus saía de uma situação, ou estava no meio da multidão, ou estava com os seus discípulos, ou estava sozinho, mas ele sempre precisava sair e ir para um outro lugar para ficar a sós com Deus. Lembra daquele evangelho da transfiguração, em que Jesus, ele sai, leva com ele 3 dos seus discípulos, mas ele vai para ficar a sós com Deus. Ele não vai para pedir a Deus. Ele não vai com uma oração premeditada em relação a Deus. Ele vai para estar com Deus, para estar com o Pai. E é nesse estar com o Pai, no silêncio da oração, é que Jesus encontra as forças que ele precisava, o discernimento que ele precisava. Porque ele, antes de apresentar as suas preces, todos nós somos convidados a apresentar as nossas preces, antes disso, ele ouvia a Deus. E sabe uma das coisas que a gente aprende? Uma das coisas que a gente aprende é que quando a gente silencia, mais a gente tem a capacidade de discernimento sobre as nossas coisas. E aí você pode se perguntar assim, mas que história é essa? Eu vou parar para rezar, ficar em silêncio, não vou falar nada com Deus, e como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Pode ser que não naquele momento, mas quando você sai dali, o discernimento vem. Eu tenho certeza, a maravilha da nossa oração é justamente esta. E uma vez eu fiz um retiro, e o pregador, um padre que pregava o retiro para a gente, ele disse assim, era uma semana de retiro, numa das conferências, ele disse assim, a primeira atitude que vocês vão ter agora a sair dessa sala, na sala de conferência, é ir para a capela ou para algum lugar, um lugar muito bonito onde nós estávamos, e vocês vão ficar, ele disse assim, 15 minutos, vocês não vão falar absolutamente nada com Deus. Vai ser a oração do silêncio. E como é difícil você silenciar-se diante de Deus. Porque silenciar-se diante de Deus não é você sentar e ficar mudo, mas é você sentar e ficar atento àquilo que aquele momento, diante de Deus, está te mostrando. Que palavras, que situações vêm à sua mente. Este é o falar de Deus. É claro que houve e ainda existem muitos contemplativos na nossa igreja que conseguem fazer essa experiência, não é? De estar em silêncio com Deus, num silêncio atuante e ouvirem a voz de Deus sem precisar ter os acontecimentos. Mas eles percebem uma sensibilidade tão grande que percebem essa voz de Deus, não como alguém falando com eles, mas aquilo que eles têm que realizar depois, ou percebem que precisam realizar depois. Nós nem sempre conseguimos isto, mas é importante que este silenciar, como eu disse,
que é uma atitude difícil, porque a gente tem a mania de falar, de falar, de falar. Esse silenciar diante de Deus, ele é muito produtivo. Ele é muito produtivo, porque a partir dele você não controla absolutamente nada daquilo que você vai dizer a Deus. E não adianta você escrever no papelzinho aquilo que você precisa. Se lá dentro de você, você não está disposto a ouvir aquilo que diz, o que lhe diz sobre o seu propósito. A gente pede, Senhor nosso Deus, eu queria tanto que aquela pessoa me perdoasse por aquilo que eu fiz, etc. Mas você está disposto a perdoar aquela outra pessoa que você ofendeu? E a voz de Deus está aí, te mostrando, apontando caminhos, conversando com você sobre a atitude que você tem que ter, porque você pede essa atitude em relação ao outro. E claro, a gente se perde nisso, porque a primeira reação que nós temos quando paramos para rezar é de que a gente precisa falar com Deus. Claro, precisamos sim, mas tudo tem o seu momento. Então, por isso que hoje, nessa nossa reflexão, vamos tomar como uma referência todas essas questões tão próprias da nossa vida, não é? O seu trabalho, a sua família, quais são as coisas que normalmente estão e que às vezes te incomodam? Quando você está no silêncio da sua oração, todas essas coisas vêm até você, porque você não é parte diferente disso. Agora, Deus sabe disso. A sua predisposição em estar com Ele já denuncia aquilo que você precisa. Ou como aquelas pessoas que às vezes dizem assim, eu não preciso pedir nada para Deus, eu tenho tudo, eu só agradeço. Eu acho que tem uma pontinha de orgulho nisso aí. Como se a pessoa fosse tão autossuficiente que nada do que Deus fizesse ela teria necessidade. Eu tenho muita, e se Deus quiser e puder fazer, eu agradeço. Nós somos aqueles dependentes de Deus, que amamos a Deus, obviamente, temos essa referência tão bonita de Deus na nossa vida, mas nós precisamos, pela nossa oração, saber que há a medida do silêncio. Sentar-se diante de Deus e silenciar. E é muito bom quando isso acontece, porque a gente começa a entender a oração como um encontro mesmo de Deus, com Deus. E sabe aquele encontro de amigos, e todo mundo já fez essa experiência, em que você não precisa conversar nada com a pessoa, só de estar ali junto, não precisa falar mais nada. Tem até muito assunto, mas não precisa dizer. Muitas pessoas fazem essa experiência, e essa experiência mesma da oração. E às vezes a gente chega lá, com quem a gente tem que ficar em silêncio, quieto, para ouvir dele, às vezes, as coisas que nós precisamos. E nós não fazemos isso. Então vamos pedir a Deus hoje que nós não tenhamos essa tentação de controlar a nossa oração. Vamos fazer esse gesto de nos aquietar diante dele. E claro, a partir disso, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos ilumine para que tenhamos uma boa reflexão sobre a oração. Esse Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.